Olá, estudantes do 6º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte, identidade e pluralidade cultural. Prof. Rutineia aqui com vocês e a nossa querida intérprete Jéssica aqui com a gente. Oi, Jéssica! Vamos juntos? Então, os objetivos da nossa aula hoje. Trazer questões da identidade e pluralidade cultural brasileira. Então, nós vamos falar sobre identidade. Você já pensou sobre isso? Sobre essa pluralidade cultural? Então, vamos já iniciar falando sobre identidade, né? Identidade é tudo aquilo que nos compõe, que faz sermos quem somos, né? Então, que nos identifica. Então, vamos falar sobre isso. Então, identidade, você sabe o que é? Você tem a sua identidade? Né? Identidade também conhecida como o nosso RG, né? Um documento que tem todos os nossos dados também, né? Mas não é esse tipo de identidade que nós vamos falar. A prof até brincou, né? Trouxe aqui uma identidade estilizada como um registro geral, como um RG, para brincar um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai falar sobre esse tipo de identidade, ó. Identidade é o conjunto de características que torna uma pessoa reconhecível. Nome, data, local de nascimento, filiação, documentos, são elementos que especificam, né, uma pessoa. Mas também dizemos de seus valores, crenças, maneira de ser e viver a cultura. Também são os traços da identidade de cada um. Então, o que a gente gosta, a música que a gente aprecia, o estilo de dança, onde vivemos, né? As pessoas que estão próximas da gente vão formar a nossa identidade, vai compor quem nós somos. Então, até por isso, a prof trouxe a identidade e na identidade da professora, eu coloquei aqui atrás coisas que me identificam, né? Minha família, meu trabalho, né? Então, tem aqui meu trabalho como professora, meu trabalho quanto artista, como bonequeira, né? E também a minha família, meus pais, marido, filhos, minha cachorrinha, né? Então, isso compõe a minha identidade, quem eu sou, né? Claro, relacionando isso com muito amor, né, gente? Precisa muito amor para viver assim em harmonia, tá? Então, essa é a minha identidade. Mas falando também de identidade cultural, né? O que compõe? A gente vai falar um pouquinho da embolada. Embolada, professora? O que embolou aí? É mais ou menos nesse estilo, né? Então, vai embolando a língua de tão rápido que o artista vai fazer a sua rima, né? É característica do povo do Nordeste, a embolada. Então, essa rima bem rápida que eles fazem, né? Geralmente em dupla. Então, vamos lá, ó. Ao som do pandeiro, as rimas são entoadas no Nordeste brasileiro. As duplas de embolada vão travando suas disputas numa velocidade danada, ou seja, rápida, ligeira, né? Muito rápido. Então, a embolada tem essa dupla, um vai desafiando ali o outro e fazendo essa rima muito rápido. É muito divertido, é muito legal. E ao som do pandeiro, né? O pandeiro vai ali dando o ritmo, né? Dessa brincadeira, dessas rimas, né? Então, embolada porque brinca com as palavras, né? Embola a língua de tão rápido que é feita essa rima, né? E essa disputa, porque é feito em dupla. Então, é cantada por duplas, né, de emboladores em feiras e espaços públicos, em geral, bem como festas religiosas e profanas, né? Então, nas festas em geral, é feita essa embolada, né? E quem faz a embolada são os emboladores. Então, uma espécie de texto poético cantado com uma melodia declamatória. Acompanhamento de instrumentos como pandeiro, né, tocados por cada um dos seus emboladores que realizam uma mesma linha rítmica, né? Então ali vão tendo a mesma linha rítmica, tocando aquele som, né? Mantendo aquele som legal e embolando, né? Fazendo a rima rápido, de forma melódica, né? As palavras vão se combinando e de forma poética também. Arte em ação. Se a gente está falando, né, de arte, vamos colocar em prática. Então, que tal vocês fazerem aí a embolada de vocês, né? Então, ó, você também pode, né, uma embolada criar. Só brincar com as palavras para sua rima criar. Acredite em você, é só começar.
Boa criação. Então, gente, brinque com essas palavras, embole aí essas palavras para depois treinem também, claro, falar o mais rapidinho possível para que, né, as palavras ali saiam naturalmente, mas ao mesmo tempo tem uma velocidade muito legal, tá bom? Então, crie a sua embolada e treine embolar, né, a língua aí falando bem rapidinho, tá bom? E daqui a pouco nós estamos de volta.
E aí, espero que vocês tenham aproveitado esse tempo e treinado aí, criado essa embolada e embolado muito na hora de falar também, né? Falado bem rapidinho. Então, vamos continuar. Então, agora a embolada da prof, né? Não vou falar tão rápido assim, né? Porque vai que eu erro aqui. Mas vamos lá. Quero muito brincar com as palavras e flores, trazendo a vocês sorriso em cores, para que possam estudar com muita alegria, carregando na mente e no coração toda a sabedoria, assim mais preparados para viver e sonhar. Ah, foi mais ou menos, né? A professora também quis criar a embolada, né? De exemplo aí para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí e que criem muitas rimas, né? Em flores, em cores e façam muita arte sempre. Então, literatura de cordel, né? Também tem muito da nossa identidade cultural, do nosso povo que tem essa pluralidade, né? Essa vastidade de cores, formas, né, que a gente tem espalhada pelo nosso Brasil. Então, literatura de cordel, folheto ou livretos, escrito em rimas e expostos pendurados em varais durante as feiras. Então, imagine, né, um varal aí, que nem o da mamãe de roupa, né? Então, o varal está estendido. Esse varal era feito nas feiras, praças, né, em eventos públicos. E eram pendurados esses livretos. Esses livretos continham as rimas, né? Como as emboladas, que eu trouxe um exemplo ali, tinha essas rimas. E também tinha gravuras, né? Que são os desenhos ali que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco nessas gravuras, tá? Então, estava ali penduradinho. E os artistas, eles iam, né? Contando essas histórias, contando e mostrando também essas gravuras. E tinham histórias que tinham gravuras e texto, outras só gravuras também, ficavam penduradinhas nos varais. Os artistas contavam, né, as histórias acompanhados por violas, né? Então a gente viu ali a embolada no pandeiro e aqui viola, né? Os artistas contando essas histórias, cheias de poesia também, né? Cheia de arte. E ali o exemplo, né, das gravuras ali do ladinho na imagem também, tá bom? Então, a xilogravura, né, também conta a história cena a cena. Ela vai trazendo as rimas do cordel com desenhos no pedaço de papel, né? Então, através do desenho, a gente também pode contar histórias. A gente conta muitas histórias. E na literatura do cordel eles usavam muito, né, da xilogravura. Então, ali um exemplo, né, dessas xilogravuras. A gente vai depois falar um pouquinho para vocês também criarem, né, de vocês com materiais alternativos, e é muito legal. Então, aqui um exemplo dessa xilogravura que está contando essa história. E aqui a gente percebe, né, o ambiente, onde estão, né, como eles eram um trajeto, né, como que eles iam de um lugar para o outro, meio de transporte. A gente percebe também essa identidade muito forte, né, aqui apresentando o Nordeste. Então, assim, tem muitas características aqui que a gente pode observar através da xilogravura. Então, outro exemplo aqui de uma xilogravura, né, ou xilografia, que é a técnica de gravura, na qual se utiliza, né, na madeira como matriz e possibilita a reprodução de imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado, né? Então, esculpe, né, essa xilogravura na madeira e depois vai ali passar para o papel. Ou outro suporte, né? Aqui, arte em ação. Então, criar uma gravura, né? Criar esse desenho, utilizando de papelão ou bandeja de isopor, depois aplicar com tinta guache em seu caderno. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma bandejinha de isopor, né? Aquelas que vêm com carne do mercado, tá bom? Então, lava bem, utiliza essa bandejinha, ou um pedaço de papelão. E aí, com a tampa da caneta, vocês podem fazer com que esse desenho fique mais marcado. Então, desenha normal com a caneta ou com o lápis e depois marca aprofundando ali com a tampa da caneta. Porque quando vocês passarem a tinta, né, sobre essa gravura de vocês, aí esses espaços vão, como um carimbo na folha, né, ficar marcado e fazer a xilogravura que vocês criaram, tá? Então, pense aí, vocês podem criar um desenho, né, próximo aqui representando o Nordeste ou algo que represente
a sua identidade, algo que você gosta, dança, música, teatro, enfim, o skate, né? Algo que te compõe enquanto pessoa, que traz a sua identidade. Então, capricha aí.
Capricharam? Muito bem, isso aí. Se não deu tempo, a gente termina depois, tá bom? Falando em identidade, né, a gente precisa falar também do João Cabral de Melo Neto, um grande, né, escritor, um grande poeta. Ele escreveu A Morte e Vida Severina, um texto que traz muito da identidade também, né, nordestina. Representa os severinos, e ele fala, né, que existem muitos severinos, né, severinos de todos os jeitos, e ele vai citando e falando nesse texto, né, muito bonito, muito poético. Se tiverem oportunidade, pesquisem, que é muito legal. Então, no trabalho dele, ele traz a identidade do povo nordestino, né, traz a nossa identidade brasileira. Então, um grande representante da nossa identidade e pluralidade cultural também, né? Essa diversidade que nós temos no nosso país. Braulio Bessa, né, também um exemplo da nossa identidade, né? Ele, que é um poeta, cordelista, está na televisão, aí, no YouTube, né? Tem um trabalho muito conhecido, e ele faz as suas rimas, né? Os seus repentes, um mais diferente que o outro, um mais bonito que o outro, um mais poético do que o outro. Esse aqui ele fala sobre a força do professor, né? Então, uma homenagem para os professores, ainda mais nesse momento de pandemia, que são verdadeiros guerreiros, né? Então, o Braulio Bessa fala: um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que lhe possa causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Né? Os nossos professores são muito fortes, muito guerreiros, e a prof quis trazer essa homenagem para eles também, que é muito merecido, né? Sempre, ainda mais agora nesse momento pandêmico, né? Então, um beijo grande a todos os professores e professoras do nosso país e desse mundão afora, né? Retomando, o que nós vimos nessa aula, né? Vimos um pouco da nossa identidade brasileira, né? Por meio das emboladas, da literatura de cordel. Vimos que nosso país tem muitas cores, muitos sons e imagens, e por isso é rico em diversidade cultural. Então, a gente falou das emboladas, né? Essas rimas que são feitas, né, muito rápidas por duplas, né? Então, os emboladores ali, cada um com o seu pandeiro, vai mantendo ali o ritmo e a fala também bem ágil, né? Bem rápida. E a gente treinou também em criar a nossa embolada. A prof também arriscou aqui uma embolada, a embolada da prof, né? Então, para dar um exemplo aqui para vocês de embolada. Também vimos, né, a literatura de cordel, que é muito legal, né, acontece nas praças, feiras públicas, também do Nordeste, característico do Nordeste, e que tem o varal, né, que é pendurado essas histórias com essas imagens de xilogravura, né, de gravuras, que essas imagens também contam histórias, né? Através da imagem a gente também pode viajar nas histórias, não apenas através das palavras, né? A gente pode usar a palavra e a gente pode usar a imagem ali, as gravuras também para contar essas histórias. E é muito legal. O que eles faziam na literatura de cordel, e ainda, né, acontece em alguns locais, eles contavam essas histórias tocando ali a viola, né? Então, com a viola e contando a história ali que estavam pendurados nesses varais. Né? E também através da imagem, a pessoa podia pegar ali do varal e também ter o contato com essa história. Então, muito legal, também representa a nossa identidade e essa pluralidade, né? Muita coisa diferente a gente tem aí no nosso país, é muito legal, é muito rico, né, em ter uma pluralidade cultural muito grande, e a nossa identidade é muito forte e muito bonita. Vamos lembrar aqui, ó, gente, de colocar a telinha azul. Então, nesse vídeo nós falamos, né, sobre arte, identidade e pluralidade cultural. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!